Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos Materialismo e Espiritualismo, parte 1. Renascimento. René Descartes, Baruch Spinoza, Blaise Pascal, John Locke, George Berkeley, Thomas Reid, Isaac Newton, Pierre Bayle, Bonneau de Condillac, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, William Schilling e Voltaire. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 10 da nossa série Espiritismo, um olhar. Estamos trabalhando, a partir de agora, as ideias filosóficas, os pensamentos que chegaram até o século XIX e se constituíram um conjunto de possibilidades ideológicas para ajudar o homem daquele período a se estabelecer enquanto um cidadão em busca de si mesmo. Nós observamos na história que o homem está sempre em busca dele próprio, dessa justaposição entre ele e a vida, entre ele e o seu Criador. Então, esta é a história, a síntese da história humana é essa. Desde o princípio, desde que ele sai da irracionalidade, ele está em busca dessa apropriação de si mesmo. Pode até os historiadores não verem, não ter essa leitura, mas na evolução histórica é o que nós vamos perceber, é isso. Então, os vários passos que demos ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, e podemos dizer ao longo dos milhares de anos, foi exatamente nisso. A história, ela às vezes não nos conta aquelas origens em que o homem, em conjunto com os espíritos superiores que o ajudavam, com os espíritos exilados de outros planetas, principalmente de Capela, que também contribuíram muito para esse crescimento, para essa evolução humana, contribuíram mesmo. Por quê? Porque foram ensinando aquele homem primitivo a sair daqueles estágios bem iniciais para os seus crescimentos, para os seus avanços. Então, toda a história, ela retrata isso. Se você analisar todo o período histórico, desde a pré-história, né, até o momento atual, você vai observar que há sempre um passo à frente que a humanidade está dando. Muitos seguem esse passo, outros nem tanto, outros ficam parados, mas que o passo está dando, que o passo está sendo dado com toda certeza. E o que importa é sabermos onde que estamos nesse ciclo. Qual é a nossa posição nesse ciclo, né, dessa evolução, né? Então, o que aconteceu? A filosofia, ela começou, então, a ajudar o homem a pesquisar a si mesmo. No início, a filosofia e a teologia, que buscava esse Deus, essa figura, né? Esse ser superior, criador de tudo. A filosofia tentando justapor o homem a essa criação. Enfim, todas as duas trabalhando para que chegássemos aos momentos atuais. Ainda estamos muito longe de ter uma apropriação da realidade da vida, mas pelo menos estamos caminhando. Então, os nossos estudos estão mostrando isso, que o Espiritismo, quando ele chega para ajudar nesse progresso do homem. Então, chegou um momento dentro da história humana em que algo muito superior, vindo dos planos superiores, tinha que nos ajudar. Porque tivemos a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus, a primeira justiça, a segunda o amor, e agora era preciso uma terceira revelação para nos informar a respeito da caridade, principalmente, não essa caridade apenas da filantropia, das benemerências, que são fabulosas e necessárias. Nós estamos dizendo dessa caridade que o indivíduo tem para com ele mesmo. E isso só é possível quando ele se entende, quando ele se conhece. Então, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus que nos oriente nesse estudo,
para que ele possa trazer para nós situações de comparações. É o que nós pretendemos nesse estudo. Vamos comparar as ideias. Vamos ver essas pessoas que ficaram na história, ficaram marcadas com as suas ideias. O que isso pode me ajudar, pode te ajudar, né? Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos nos orientem e que todos nós possamos estar juntos nessa jornada de hoje, né, que vamos estudar sobre materialismo e espiritismo, e depois vamos continuar esses estudos. Então, vamos pensar seriamente em como eu me situo nessas propostas que vamos apresentar hoje. Nós apresentaremos várias ideias para que a gente sinta melhor. Qual que eu sinto melhor? Qual é que mais me atrai? Esse é o nosso objetivo de hoje. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma leitura de um livro chamado Análises Espíritas, do professor de Olinda Amorim, um espírita emérito já desencarnado. Então, ele tem esse livro, Análises Espíritas, e nós tiramos alguns fragmentos do livro para iniciarmos o nosso estudo de hoje, principalmente quando ele vai falar sobre filosofia. Então, ele vai dizer: filosofia não é técnica, é um conhecimento mais profundo, com visão global do homem e do universo. É através dela, partindo de premissas e fazendo deduções, que o espírito humano chega à síntese como expressão maior do saber. Então, ele diz ainda que a filosofia é a ciência de todas as coisas, por suas causas mais elevadas, adquiridas à luz natural da razão. E a filosofia se baseia no conhecimento da essência que informa as coisas, a individualidade e a personalidade do homem. Vejam vocês que interessantes, né? São essas palavras do professor de Olinda Amorim, o que tivemos a felicidade de conhecer e assistir pelo menos uma das suas palestras. Então, minha gente, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né, dentro daquelas possibilidades que nos forem dadas, né, para fazermos alguma coisa de útil dentro desse estudo do Espiritismo Olhar. Estudo 10, Materialismo, Espiritismo, parte 1. Espiritualismo e materialismo vieram de longe, no tempo e no espaço. A Índia os ofereceu ao mundo. O Espiritismo abraça a matéria como elemento necessário à evolução e ao espírito como ser infinito em busca permanente de Deus. O espírito anima a matéria. Sem ele, a matéria não existe. Existem estudos, minha gente, muito interessantes sobre essa questão do espírito animando a matéria. Muito interessante, inclusive está no Livro dos Espíritos. Ou seja, a matéria é um agrupamento atômico. Mas se não houver uma força que faça esses agrupamentos acontecerem, não tem matéria. E quem é essa força? É o espírito, que já possui inteligência, que já possui conhecimentos para fazer isso. É claro que os espíritos de níveis superiores criam grandes conteúdos de matéria, como galáxias, sistemas, e nós aqui podemos juntar um pouco de matéria aqui, um pouco de matéria ali, e fazer uma solução. Então, tudo isso coordenado pelo Espírito. É o que nós vamos ver em nosso estudo de hoje. Então, vamos pegar uma série agora refletindo. Vamos lá. Neste estudo, veremos os pensamentos de alguns filósofos que debateram o materialismo e o espiritualismo antes do século XIX. É bom observar seus pensamentos, uma vez que eles influenciaram o homem, a ciência e a filosofia. É bom também observar como as ideias fervilhavam antes do surgimento da doutrina espírita, criando espaços para a sua chegada. É claro que quando se chega um conhecimento do tamanho que a doutrina espírita nos oferece,
tinha que ter um campo preparado antes. Então, esse campo foram as propostas oferecidas pelos pensadores da história e apreendidas ou não pelas criaturas que viveram aquele passado. Pode ter sido um de nós, né? Através dos tempos, a especulação filosófica deslocou seu eixo. O pensamento grego, até Sócrates, voltou-se para a natureza, o medieval para Deus e a filosofia moderna e contemporânea para o homem. Viram como é que foi esse avanço da filosofia? Então, até Sócrates era a natureza, depois, no período medieval, a busca era de Deus, e na filosofia moderna e contemporânea é a busca do homem. É isso que nós estamos vivendo atualmente, né? Ainda refletindo, olha, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos informa, no capítulo 8, que ele denominou de associação. Vamos ver uma série aí de Emmanuel agora. Olha, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Presta atenção que interessante o que a física quântica está dizendo hoje. Emaranhamento, ou seja, todos vivemos emaranhados, ou seja, numa comunhão. Né? Continuando, a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Emmanuel falou isso, minha gente, lá na metade do século XIX. Né? Demócrito assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à afeição de pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Essa é uma observação do filósofo Demócrito, lá da antiga Grécia. Ainda refletindo, assim também na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Então, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, que é o caso dos filósofos. Então, se nós assimilamos os pensamentos deles, é porque nós também pensamos como eles. E há uma justa posição de ideias, de pensamentos. Por isso que é importante, quando nós sentimos uma frase vinda de alguma pessoa, se aquilo se assimila a nós. Porque se assimila a nós, nós estamos na mesma frequência daquela pessoa. Então precisamos refletir qual é a frequência que aquela pessoa está, para que a gente se autodenomine também no sentido frequencial. Então, eu penso como, então eu sou como. Percebe? Continua, Emmanuel, olha. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as ideias, as emoções de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. É sempre bom considerar, meus amigos e amigas, que nós estamos aqui na doutrina espírita estudando a vida em dois planos, em duas dimensões, não apenas na dimensão física, que é extraordinária, essa que nós conhecemos mais diretamente, mas já estamos avançando também para a questão da evolução em dois mundos, ou seja, no mundo físico e no mundo espiritual, porque eles se interconectam e são possibilidades que nós temos para fazer a nossa evolução. Então, Emmanuel está dizendo, olha, que a gente se conecta, né, com as ideias, emoções de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, muito por essa a similitude, por essa conjunção, por essa apropriação de ideias que existem em nosso derredor, ou do plano físico ou do plano espiritual. Isso a doutrina espírita estuda muito bem quando ela vai estudar sobre as interferências dos espíritos em nossa vida diária. Está na questão 459 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta, né, se os espíritos influenciam em nossa vida diária. Então eles dizem, olha, influenciam muito mais do que vocês imaginam. Na verdade, são eles que vos dirigem.
Dirigem por quê? Por essa similitude de ideias que nós assimilamos e muitas vezes sem fazer uma análise, e vamos falando e vamos repetindo apenas como se fôssemos gravadores repetindo uma coisa que já foi dita. Então, por isso que, estudando doutrina espírita, nós vamos entrar naquele contexto, o conceito do Evangelho de Jesus, quando ele fala vigiai e orai, para que você não entre em tentações. Ou seja, uma tentação é algo que vai desnortear para o mal, a tua condição, né, de espírito em processo de adaptação a si mesmo, certo? Então, continuando essa reflexão, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Isso é importante sabermos, minha gente. Se nós não colocarmos isso como um elemento real em nossas relações, nós podemos estar sendo influenciados negativamente. E é isso que nós estamos estudando a doutrina, é entender isso para não realizar isso, ou para realizar apenas aquilo que nos eleve espiritualmente, que nos traga conteúdos novos de avanços espirituais. Em qualquer providência ou em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Ou seja, a gente não faz nada sozinho. Sempre tem a ajuda, tem as frequências. É bom você estudar um pouco o Sheldrake, Rupert Sheldrake. Ele é um cientista britânico, quando ele vai falar dos campos mórficos. Esses campos que são criados através das frequências emitidas pelas pessoas e pelas circunstâncias e coisas. Então, cria-se um campo e a gente se adapta a esse campo ou não. Então, vamos dar uma ideia. Existe um grupo e esse grupo ele gosta de estudar sobre química, por exemplo. E um outro grupo gosta de estudar sobre física. Então, são grupos diferenciados, criam campos mórficos diferentes, mas que a síntese desses grupos acaba sendo conhecimento. Mas existe a separação dos grupos. E assim também em todos os aspectos, onde eu estou, no clube que eu participo, nas minhas possibilidades, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, enfim, tudo isso eu vou entrando nesses campos e aí nós somamos muitos, porque esse grupo fortalece a pessoa. Por isso que eu preciso tomar cuidado, que se eu entro num grupo errado, eu vou ser fortalecido para o erro. Percebem? Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Está vendo? Então, o meu pensamento interfere. E alguém pode estar ditando o meu pensamento através do campo. E eu posso estar ditando pensamentos dos outros. Mais uma vez, Senhor Jesus, vigiai e orai. Ou seja, é preciso ter um autoconhecimento para ver até que ponto eu estou ou não favorável a determinado pensamento para que ele não me influencie. Às vezes, pessoas boas, né, com instintos já começando a ser domesticados, né, e eles entram em umas situações assim tão difíceis, tão estranhas. Começam a dizer coisas que naturalmente não são deles. Esta é a proposta que Emmanuel está deixando para nós e que a gente tem que refletir. Bom, ainda refletindo, né, o desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, o desejo funciona como uma primeira mola, né, da vontade. Então, eu desejo e a vontade vai estabelecer se é possível ou não. Se eu desejo e não busco o estabelecimento com a vontade, o acordo com a vontade, eu posso desejar e realizar coisas erradas. Então, não basta o desejo. Se eu desejo, eu tenho que criar situações para que aquilo aconteça. Ou seja, o desejo é filho da vontade, mas ele precisa tomar bênção à vontade. E a vontade ela é tranquila, ela é concordata, ela analisa, ela percebe as possibilidades. Por exemplo,
eu tenho o desejo de passar umas férias em tal lugar. Eu converso com a vontade. A vontade vai, então, ver condições financeiras, condições de clima, condições de agregação de valores, enfim, a vontade ela vai dar aquela palavra final para aquietar o desejo. Percebem isso, gente? Como é importante, porque tem pessoas que apenas desejam. Eu quero, pronto, e acabou. E podem realizar coisas muito negativas. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata sombra maior. Ou seja, sombra é uma coisa que fica no desconhecido. O próprio Carl Gustav Jung diz isso. Sombra é desconhecido. Pode ser uma coisa boa, como pode não ser uma coisa boa. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com essa sombra. Se eu estou vivendo uma situação, ela vai para a sombra. Agora, o que ela vai fazer na sombra? Ela vai levar luz para a sombra ou mais treva para a sombra? Veja que está tudo em nós. Nós é que determinamos tudo. Nós é que decidimos. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem. Exatamente por isso. Para que eu leve luz para as minhas sombras. Para que eu não me envolva nas trevas. Interessante o texto de Emmanuel, né? Agora nós vamos refletir com Erwin Laszlo, o último livro dele, A Plenitude do Cosmos, onde ele vai falar sobre a evolução, né, da memória do cosmos. Ele vai dizer o seguinte, olha, a plenitude em seu livro, né, A Plenitude do Cosmos, nos diz no capítulo 2. Esse livro é uma atualização da ciência hoje, né? A gente já sabe, a física quântica já está dizendo muitas coisas há algum tempo, e essa ciência precisa ser atualizada. Então, esse livro é uma atualização da ciência. Campos são elementos confiáveis. São semelhantes a redes de pescas tão finas que os fios que as constituem não são visíveis. No entanto, dar um puxão em qualquer parte da rede cria um movimento correspondente em todos os pontos da rede. É a mesma coisa que Emmanuel diz. Nós estamos vivendo nesse entrelaçamento, né? Entrelaçamento de ideias. Então, esses campos, o campo mórfico, por exemplo, então, são elementos que pode se confiar, porque é uma criação de muitos espíritos. Então, ele faz um exemplo, né, da rede de pesca. Então, se você mexer em qualquer lugar, cria movimento em todos os pontos da rede. Olha, então, se eu penso, eu estou movimentando essa rede. Não importa o que o outro pensa, importa o que eu penso. Porque o que eu penso vai levar a minha marca. E como existe no universo formas, né, de dividir isso aí, de onde vem, então eu estou dizendo para o universo o tempo todo, pelo meu sentimento, pensamento, fala e ação, eu estou dizendo o tempo todo quem eu sou. Então o universo tem a minha história, como ele coloca ali. Está gravado no universo a minha história. Por isso é que é preciso estarmos bem conscientes daquilo que estamos sentindo, pensando, falando e realizando, para que nós não nos envergonhemos um dia no futuro. Percebe a profundidade de tudo isso? Que nós não somos mais considerados espíritos que estão aí vivendo, pulando, dançando, rindo, gargalhando, chorando, lamentando, sofrendo. Não. Em tudo isso há uma história, em tudo isso há um acordo, em tudo isso há um desacordo, em tudo isso há uma evolução ou uma estagnação. Cada um que responde o que ele deseja. Continuando, aí nós temos um exemplo dessa rede que ele disse, né? É uma rede que vai criando suas dimensões. Você pode analisar isso como um buraco negro, ou como uma formação de um sistema, ou de uma galáxia, mas essa aí é a tal rede da pesca, que se forma no espaço. Provavelmente essas redes dessas criações cósmicas são feitas, como André Luiz disse no livro Evoluções Dois Mundos, sobre espíritos em cocriação maiores, né? Em situações
superiores. Ainda nós não podemos fazer isso, mas fazemos as nossas pequenas redes. Aí na sua casa, você cria sua rede. Você quem está com você. Se você está sozinho ou sozinha, você cria a tua rede. Os seus objetos, a sua escolha, eles também vibram e fortalecem essa rede. É assim que nós vivemos, minha gente. Esse ensino, essa orientação que nós estamos tendo, sempre, né, já há um tempo, pelos espíritos superiores, desde 1857, e agora a ciência vai confirmando e vai avançando. E a gente vai entendendo. Né? Continuando, olha, refletindo ainda com Lázaro. A primeira variedade de campos postulados na ciência foi necessária para responder pela atração entre as coisas através do espaço. Então, eles atraem, como eu estava dizendo. Então, vamos imaginar o estudante de química, o grupo, né? Porque eles se atraem. Né? E nesse campo de atração, eles formam suas possibilidades. Por isso que é necessário trabalhar em equipe, porque fortalece o campo. E o campo fortalecido oferece mais condições. Percebem como é que é interessante? Então, o bom é estarmos num campo de ações positivas. Quando nós nos reunimos para estudar a doutrina espírita, nós estamos num campo muito, muito interessante. É claro que nós ainda não estamos contribuindo de uma maneira assim, muito elevada para esse campo, mas já estamos com a nossa presença, já estamos com a nossa atenção e já estamos trabalhando aquilo que vem do mundo espiritual superior. Agora, se eu entro num campo negativo, eu corro esse risco também de fortalecer esse campo negativo. A ação à distância não era aceitável. No entanto, as coisas atraem-se efetivamente através do espaço. Hoje, a física quântica, inclusive nesse livro, a gente estuda sobre as partículas que estão juntas e elas se separam, pode até para o infinito, mas elas estão sempre interligadas. Ou seja, tudo se interliga no universo, tudo. E nós estamos nesse universo. Então, estamos interligados em algum campo, formando alguma rede. Percebem isso? Por isso que as ideias precisam ser bem contextualizadas para saber que campo que eu vou penetrar. Nós estamos fazendo esse estudo de início, de abertura, porque nós vamos ver ideias daqui por diante. Muitas ideias, neste e no próximo estudo. Olha, aí nós temos a formação da matéria. Isso é uma representação. Existe uma energia formando a matéria. Essa energia é o espírito. Então, ele forma a matéria. Percebe? Então, sem a ação energética do espírito, não há construção de matéria. Aí está o espírito agora criando, né? Aqui ele cria o espaço e cria o tempo. Então, ele faz os dois. Né? E ele cria o DNA das coisas. Ele cria a estrutura de funcionamento das coisas. Nós atualizamos o nosso DNA constantemente. Não é uma fita definida, não. A epigenética mostra isso. Nós estamos constantemente atualizando o nosso DNA pelas nossas propostas. Observem o que a doutrina nos traz. Ela junta isso aí, olha, os seus postulados com a ciência, para nos informar, para nos colocar nos lugares que nós devemos estar com soberania. Depois do Espiritismo, não há como viver de qualquer maneira no mundo, na encarnação. É preciso ter uma noção exata do que eu estou fazendo na vida, porque a minha palavra, a minha decisão, ela repercute no campo no qual eu estou ligado. Aí já não é mais uma ideologia ou uma proposta, não, é cientificamente comprovado. Então, quando nós lemos os livros antigos lá do Oriente, eles falam isso. O Fritjof Capra, ele tenta mostrar isso, que essas informações que nós estamos tendo hoje e aceitando, já eram muito antigas e aceitas por aqueles espíritos mais evoluídos que estavam vivendo lá, principalmente os exilados de Capela, né, que formaram a civilização hindu, e a ariana também, a hebraica e a egípcia, eles já sabiam disso.
O que eles estavam fazendo aqui? Se adequando a essas leis para retornar para o seu mundo de origem. E nós ficamos aqui, nessa busca desses entendimentos. Então, continuando ainda nossas reflexões, né? As civilizações se construíram ao longo das suas existências. Os seres que as compunham passaram por essas criações, interligadas entre si e com o cosmos. Você vê essas civilizações antigas, porque hoje nós estamos vivendo uma civilização global, né? Ainda não muito ajustada, mas já hoje a história da civilização mudou. Porque antigamente não, você tinha ali na África o Egito, você tinha no Oriente, você tinha a Índia, aqui no Ocidente você tinha os ários, e lá, mais no extremo Ocidente, ou no Oriente Médio, você tinha os hebreus. Então eram civilizações mais ou menos isoladas. E além delas, outras civilizações, antes delas, depois delas. Então elas se interligavam para formar um grupo que os ajudassem nos seus crescimentos. Então, podiam ser civilizações muito avançadas, medianas ou inferiores, mas todas elas buscando essa interligação para o crescimento. É interessante quando você se interessar mesmo pelos estudos da história, que você vai ver isso. Principalmente quando você pega um historiador que interfira pouco na história, ou que, se ele fizer uma análise, ele faça uma análise mais coerente, longe de ideologias. A civilização ocidental, com seus milhares de anos, foi se construindo através destes parâmetros. Pensando na antiguidade clássica até os dias atuais, vimos que as correntes de pensamentos alternaram-se constantemente numa busca de melhor adequar-se às novas propostas que iam surgindo. E você observa que elas iam crescendo, 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 e depois elas se agrupando, até chegar ao ponto de hoje. No futuro, o planeta, o plano físico da Terra e o plano espiritual serão interligados. Então, nós falaremos uma única língua. Não vou dizer língua de linguagem, nós falaremos a única língua, que é a língua da busca pela apropriação dos bens espirituais. Então, todos viveremos em busca disso. Todas as escolas da Terra viverão em busca disso. Então, não mais vamos para as escolas para tirar diplomas para arrumar um bom emprego ou uma boa colocação no mercado. Não, nós vamos agora para entender, para aprender. Este é o nosso futuro. Prepare-se para ele, meu irmão, minha irmã, porque ou cedo ou tarde ele virá para você. Ou cedo ou tarde. Tomara que seja cedo, porque nos tranquiliza mais, né? Assim, os campos foram se modificando à medida que avançamos na evolução. Se viemos de grandes exércitos, de grandes impérios, também, se vivemos, né, os grandes exércitos e os grandes impérios, também vivemos o tempo de reclusão nos feudos para uma volta à natureza, buscando apaziguar a mente e o coração. Isso é Emmanuel que diz no livro A Caminho da Luz, que o feudalismo, ou a fase, né, do regime feudal, foi para que aquelas pessoas recém-saídas daquelas estruturas de grandes exércitos pudesse dar uma aliviada. Porque nós viemos lá das florestas, lembra? No nosso primitivo, foi de lá que nós viemos. Então agora era necessário uma readaptação, uma lembrança, para que aquele inconsciente que trazia aquela linguagem da floresta pudesse agora se justapor para os avanços seguintes. É isso que nós vamos ver nessa evolução do pensamento. Após, um fato marcante aconteceu. Era o renascimento. A hora de o homem começar a entender-se consigo mesmo, buscando sua própria valorização para seguir em frente, dentro da sua evolução, como um viajor sensato em busca da sua completude, nesse conjunto evolutivo. Primitivos, depois fomos para os grandes exércitos, para as adequações de territórios, depois fomos para os feudos e agora viemos para o renascimento, renascer de nós. Isso foi a renascença, minha gente. Eu vou pedir ao professor Bruno Rian, professor de História do Rio de Janeiro, uma escola do Rio de Janeiro, para que fale para nós um pouco sobre o que foi a renascença. Preste atenção.
Olá, hoje vamos falar do movimento artístico-cultural que ocorreu na Europa Ocidental, principalmente nos séculos XV e XVI, que foi o Renascimento. O Renascimento ele nasceu de um outro movimento que foi o Humanismo. O Humanismo foi um movimento liderado por uma série de intelectuais que trouxe à tona novamente a cultura greco-romana. Na Idade Média, durante muitos séculos, o conhecimento ficou restrito aos mosteiros, à Igreja Católica Cristã. A partir do momento que o homem medieval começou a ver o mundo através das rotas de comércio que se iniciavam, através, depois, das grandes navegações, este homem passou a ver a sua sociedade de uma maneira diferente. O homem do Renascimento vai contestar a tradição e a autoridade impostas pela Igreja Católica Cristã como o único pensamento possível. Na Idade Medieval, nós tínhamos o teocentrismo, ou seja, Deus colocado como razão absoluta de todas as coisas. No Renascimento, nós teremos o antropocentrismo. Esses homens vão perceber que o homem ele é um ser criativo, ele é um ser pensante, ele é um ser que controla seu próprio destino, que faz seu próprio destino. Isso não significa dizer que os homens do Renascimento, os renascentistas, não acreditassem em Deus ou negassem a existência de Deus. Não, não. Ao contrário, eles perceberam, que o homem era feito à imagem e semelhança de Deus e, por isso, dotado da faculdade criativa. Por exemplo, o historiador Mário Schmidt, em seu livro Nova História Crítica, que é um grande manual de história, diz o seguinte: o Renascimento gerou um novo critério para reconhecer a verdade sobre as coisas do mundo. Esta é uma velha pergunta da humanidade. Como saber se uma frase diz a verdade? Como reconhecer uma ideia verdadeira? A visão de mundo medieval respeitava, como eu já disse antes, a tradição e a autoridade dos antigos. Para os renascentistas, a verdade era obtida empiricamente, ou seja, fruto da experimentação e da observação racional. Galileu Galilei, por exemplo, foi um dos grandes representantes desse modo de pensar. Bom, o homem do Renascimento, ele então começa a observar o que está acontecendo ao seu redor e pensar sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor. Michel Foucault, por exemplo, grande filósofo do século XX, dizia que os renascentistas empenhavam-se em descobrir as semelhanças do universo. O homem do Renascimento, os renascentistas, passaram a valorizar a natureza, a entender como os fenômenos naturais aconteciam, passaram a valorizar o corpo físico, passaram a estudar o corpo físico e entender o seu funcionamento. Tivemos grandes avanços na área da medicina, por exemplo. Conhecer a natureza é conhecer o homem, o saber é poder. E quando o homem começa a conhecer, começa a contestar o dogma da Igreja Cristã Católica. Mas serão nas artes que esse modo de enxergar e de entender o mundo, este novo modo de enxergar e de entender o mundo do Renascimento vai aparecer fortemente. Shakespeare, Leonardo da Vinci, tantos outros, só para a gente ficar nos super conhecidos, vão mostrar que o homem é um ser criador, que o homem é sim um ser contestador, que pode pensar o seu caminho e o seu destino. Ser ou não ser, eis a questão, afinal de contas, que pergunta é esta que Shakespeare fez em seu famosíssimo Hamlet? Até hoje, nós podemos nos perguntar: ser ou não ser, eis a questão? Leonardo da Vinci, com sua
enigmática Mona Lisa, que pergunta Mona Lisa estará fazendo? Muito bem. Fica aqui, então, a grande questão deste período, que foi exatamente o modo como os homens começaram a ver o seu mundo e entender que ele poderia ser diferente ou poderia ser compreendido de uma maneira diferente do que aquela que vinha sendo imposta durante tantos anos por um pensamento dogmático evidenciado pela Igreja Cristã do Ocidente. Para ilustrar esse último comentário, novamente, Mário Schmidt. O antropocentrismo não significa achar que os homens são mais importantes ou tão importantes quanto Deus. Os renascentistas concordavam que o homem é criatura e miserável pecador, mas lembravam que havia o outro lado, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia era muito forte. Os seres humanos tinham alguma coisa de divino dentro deles. E que centelha divina é essa que nos torna semelhantes ao Criador? Exatamente isso. Os seres humanos são capazes de criar. Obrigado pela atenção. Aqueles que se interessarem pelo tema, eu deixo aqui duas obras iniciais. Uma, O Renascimento, de Nicolau Sevicenko, um livro dedicado integralmente ao Renascimento, e o capítulo do Renascimento do livro Nova História Crítica, de Mário Schmidt, que é um grande manual, tá, de história. São bons inícios para todos aqueles que se interessarem em estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais este período tão profícuo da humanidade que foi o Renascimento artístico-cultural. Vocês perceberam que aula tão interessante? Então nós fomos construindo a nossa psique, melhorando as nossas emoções, fortalecendo-nos enquanto espíritos a caminho de Deus. Então esse caminho de volta para Deus, ele tem pontos, ele tem marcas, ele tem pegadas. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós entendermos isso e valorizarmos esse entendimento, minha gente, nós caminharemos de cabeça erguida em direção ao nosso Pai. Mas é preciso que a gente queira de verdade. Esse estudo está tentando fazer isso. Que você faça um pensamento mais justo sobre doutrina espírita. Que agora você que já conhece ou que não conhece, possa entender a doutrina espírita como esse facho de luz do mundo espiritual, que vem nos aclarar, que vem também nos oferecer a possibilidade de vermos nós mesmos lá no passado, e o que nós já fizemos de lá até aqui. Não é isso, minha gente? Esse é o nosso objetivo, né? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar agora de um dos filósofos. E vamos começar com René Descartes, essa figura interessante da história mundial, né? Então, vamos ver aqui um pouco sobre ele. Ele nasceu em 1596 e desencarnou em 1649, francês, né? O ponto de partida do método cartesiano é a dúvida universal, não sistemática e definitiva, mas metódica e provisória para conquistar com segurança a verdade. Fundou o racionalismo como primado da razão em contraponto ao primado da fé da Idade Média. Vamos entender. Então, na Idade Média, nós tínhamos aquela fé dogmática, aquela coisa de você tem que fazer isso, senão você vai para tal lugar assim, assim. Você precisa fazer isso, você não agrada a Deus. Aí, quando chega Descartes, no século XVI, né, ele vai
trazer a razão. Peraí, não vamos aceitando as coisas de qualquer maneira. Vamos entender como é que é isso, né? Para que a gente conquiste com segurança a verdade. Percebe, Descartes? É assim. Então vamos pensar, gente. Está sendo colocado isso, tá? E agora, como é que é isso? O que eu posso refletir sobre isso? E aí criava-se o campo. Lembra do campo? Criava-se o campo de raciocínio sobre isso, né? Olha só. Seu objetivo maior era tentar salvar a filosofia clássica através de um novo método científico. Então, ele não estava querendo acabar com a filosofia, mas ele queria colocar a ciência na filosofia, assim, no sentido de, com o empirismo, ou seja, com o estudo, com a racionalização, você puder chegar a uma conclusão. Então, ele sabia do perigo de confundir filosofia com ciência. Essa doutrina nega o sobrenatural e a revelação, a ciência, né? Tudo deve ser pesquisado, tudo deve seguir os parâmetros da lógica. Deve-se dizer que ele estabeleceu dualidade entre corpo e mente. Ele começa a entender isso, né? O Descartes tinha uma ideia muito interessante, que ele dizia que todos os órgãos têm um espírito. Sabe? Então, que o nosso corpo é cheio de espíritos. Ele dizia isso. Claro que ele não estava totalmente errado. Sabe por quê, gente? Porque cada corpo, cada órgão, ele tem uma sua síntese. Essa síntese é como se fosse o que ele falava, o espírito daquele órgão. Mas é só uma síntese das justaposições celulares e das frequências obtidas. Mas o grande espírito que dirige tudo é o homem. Esse é o grande espírito. O corpo, os órgãos, estão sob a ação e a orientação deste homem. Então, ele dizia que tem alguma coisa atuando no corpo, que ele dizia que era a mente. Não deixa de ser, porque a mente é a expressão do self, né? Então, não deixa de ser. Deve-se dizer que ele estabeleceu a dualidade entre corpo e mente, e foi o mentor do iluminismo que viria após ele. Nós não vamos estudar sobre o iluminismo mais à frente. Mas olha só, ele estabeleceu essa dualidade. Então agora já não é mais aquele corpo, né? Que não tem alma. Então, o corpo tem alguma coisa que ele chama de mente. Então ele começa a fazer essa racionalização da chegada da mente, que hoje nós entendemos pela doutrina espírita, que é o espírito imortal em processo de evolução. Deu para ter uma ideia do que é René Descartes? Aí você agora pode pesquisar. Nós colocamos aqui só um ponto de referência para que você possa trabalhar junto às suas pesquisas. Eu vou falar um pouco mais sobre Descartes, só que eu vou pedir a Gilmara, do Rio de Janeiro, que faça para nós, por gentileza, uma informação, traga uma informação a mais sobre o nosso estudado de agora, René Descartes. René Descartes é uma das personalidades mais importantes no mundo ocidental. Vamos ver aqui alguns de seus pensamentos mais revolucionários. Basta ajuizar bem para bem fazer e julgar o melhor que nos seja possível para fazermos também o nosso melhor. Não basta termos um bom espírito. O mais importante é aplicá-lo no bem. Quase nunca me fio nos primeiros pensamentos que me vêm à mente. Não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos. A filosofia é a que nos distingue dos selvagens e dos bárbaros. As nações são tanto mais civilizadas e cultas quanto melhor filosofam seus homens. Elevai a tal ponto a vossa alma que as ofensas não a possam alcançar. Penso, logo existo. Muito bem. Após René Descartes, vamos estudar Baruch Spinoza. A história dele é bem interessante, né? Ele era judeu, mas ele não conseguiu atender às normas do judaísmo e ele foi expulso, né, do judaísmo, e acaba que ele vai fazer um trabalho agora enquanto só filósofo. É uma história interessante. Existem filmes da vida do Spinoza, você pode pesquisar aí no YouTube. Vamos a ele. Ele é de 1632 a 1677. Ele é um holandês. Então, o mais coerente seguidor de René Descartes. Ele era monista, ou seja, um sistema único, né?
um sistema no qual só existe uma realidade, a matéria ou o espírito. O que você prefere? Você consegue justapor espírito à matéria? Né? Então ele falava, ou é espírito ou é matéria. Ou seja, você entenda o que você quiser. Conclui que só Deus é substância divina, eterna e imutável, da qual ele deduz matematicamente toda a realidade em um número infinito de atributos, dos quais o homem só pode conhecer dois, a materialidade e a espiritualidade. Ou seja, Deus é um ser absoluto e nós só podemos conhecer duas coisas desse absoluto de Deus, que é a matéria e o espírito. Então, por isso que ele era monista. Então, o que você quer? A ciência quer estudar a matéria. O espiritismo quer estudar o espírito. Só que agora nós podemos unir os dois. Na época de Spinoza, não. Ele falava uma frase, né, muito interessante, assim, você tem que tratar da sua potência do agir. Você tem que se potencializar para as suas ações. Muito interessante o que ele diz. Para Spinoza, o homem é modo da substância arrastado deterministicamente para a sua evolução como uma fórmula matemática. Sua moral geométrica pode ser visitada na questão do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Você observa que Spinoza ele veio daquela turma, deve ter vindo, né, daquela turma de Capela, porque ele era hebreu. Os hebreus eram exilados de Capela. Mas ele queria sair daquilo. Ele não queria ficar naquela fé que os hebreus, né, que os judeus buscam, que a fé cega na Torá. Não, ele queria abrir mais esse campo. E isso que fez com que os seus pares lá, né, a cúpula do judaísmo, não aceitasse mais. Ou ele se retratasse das suas ideias, ou então ele seria expurgado de lá, como ele foi expurgado. Vai embora e você não pertence mais à nossa classe. Ou seja, saiu daquele campo, entendeu? Saiu daquele campo mórfico dos hebreus ou dos judeus, né? E agora veio para o campo mais em busca dessa reflexão entre homem, entre matéria, entre Deus, entre homem, mas de uma maneira assim, onde ele pudesse racionalizar mais, porque ele é um discípulo do Descartes, que era um racionalista. Ou seja, buscava tentar entender tudo pela razão. Certo? Bom, vem John Locke agora, muito interessante esse pensador, né? Ele cria uma situação que ficou muito polêmica, nós vamos estudar um pouco, né? Ele é de 1632 a 1704. Ele é inglês, filósofo conhecido como o pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Esse contrato social, ele tentava, né, entender o homem enquanto sociedade. Como é que eu participo dessa sociedade? O que a sociedade tem que trazer para mim? John Locke, Rousseau, né, foram alguns desses representantes desse contrato social. Né? E ele é representante do empirismo britânico, que foi iniciado por Francis Bacon, que também era inglesa. Ele queria fazer, né, com que as pessoas buscassem o conhecimento pelas pesquisas. Inclusive, isso foi possível à ciência há uns 500 anos atrás, mais ou menos, né, porque a igreja começou a brigar com os protestantes. Então, ela tira o foco de condenar os cientistas como bruxos, feiticeiros, né, e libera os cientistas. Aí os cientistas começam a montar essa estrutura que nós hoje conhecemos como ciência. Então, Locke foi conhecido como fundador do empirismo. Francis Bacon propôs, e ele fundou, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Então, são espíritos mais sensatos. Vamos brigar para quê? Se nós estamos todos num processo de nos libertarmos para Deus, para que eu vou ficar brigando? Né? Como filósofo, pregou a teoria da tábula rasa, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco que se preenchia apenas com a experiência. Muita gente, às vezes, confunde isso, dizendo que Locke ele disse o seguinte: eu reencarno e tudo que eu vou aprender é a partir da minha encarnação.
Mas penso que não foi isso que ele disse, não. Vê se você concorda comigo. Ele não fala assim, olha, a mente humana era como uma folha em branco que se preenchia apenas com a experiência. Olha, a experiência apreendida cria a inteligência. Então, cada vez que eu tenho uma experiência e guardo essa experiência, ela passa a fazer parte do meu conjunto de inteligência. Então, eu, no princípio da minha evolução, eu era, assim, uma tábua rasa, ou seja, era uma folha em branco, que eu fui escrevendo nessa folha, ou seja, no meu inconsciente, estabelecendo esse inconsciente como uma linguagem. Não é cada encarnação eu sou uma folha em branco. Eu fui uma folha em branco, segundo ele, quando eu comecei a apreender experiências. Porque no reino animal eu fazia isso automaticamente, né? Eu fazia isso por instinto. Agora, no hominal, não. No hominal eu faço isso com propriedade. Então eu aprendi a lascar pedra. Muito bem. Agora eu aprendi a polir pedra. Muito bem. Então eu fui escrevendo essa linguagem. Percebe? Então é isso que penso que o Locke falava. Você pode analisar também. Então ele coloca isso. Essa teoria é uma crítica à doutrina das ideias inatas de Platão, segundo a qual os princípios das nações são inerentes ao conhecimento humano e existem independentemente da experiência. Aí que está o engano. Eu deixei colocar isso para vocês verem. Porque eles começaram a fazer uma análise entre Platão e Locke, quando Platão dizia do mundo das ideias. Mas o mundo das ideias, que é o plano espiritual, ele está cheio de pessoas que estão escrevendo em suas mentes, estão escrevendo em seu intelecto, em seu inconsciente, novas experiências, inclusive a do mundo espiritual. Então, ele precisa analisar. Eu tentava, quando eu li Locke, que as pessoas falavam isso, eu vi muita gente pregando isso, eu falava, gente, mas espera aí, se nós somos evoluindo em dois planos, então nós adquirimos experiências em todos eles. Então não importa se eu estou no plano físico ou no plano espiritual, importa que eu já tenho essas experiências guardadas em mim. E a gente sabe disso porque nós temos reflexos dessa experiência o tempo todo. Quantas vezes nós entramos num lugar e falamos assim, eu já estive aqui. Quantas vezes a gente não sabe de uma coisa e começa a ler e fala, nossa, eu já sei isso aqui. Que são reflexos dessas experiências passadas, transatas. Então, o Locke não quis dizer, no nosso modo de entender, até sei que ele quis dizer, mas se ele quis dizer, ele deixou um estudo em aberto. Por quê? Porque eu posso fazer isso o tempo todo, independente de onde eu esteja, no tempo e no espaço. Percebem? Continuando agora, vamos para o George Berkeley, que foi também um desses pensadores interessantes, né, do século XVII. Ele, de 1685 a 1753, é um irlandês. Ele concentrava toda a sua meditação sobre o problema metafísico-religioso. Então, ele propõe que todas as sensações são subjetivas e resultam de uma ação de Deus sobre os espíritos, chegando ao que ele chamou de imaterialismo. Quando nós estudamos a psicologia atual, a psicologia analítica, e estudamos também a antropologia, né? E principalmente dos grandes pensadores, aí, como os hebreus, nós vamos ver que o nosso coração, ou seja, essa parte que comanda todas as nossas funções, não estou dizendo coração músculo, estou dizendo o coração holístico, esse coração espiritual, ali está Deus. Então, de alguma maneira, Deus nos comanda assim. Ele nos ajuda. Porque se a gente é muito renitente, ele traz a gente para o campo certo. Se a gente é mais aberto, ele nos fortalece para essa abertura. Né? Então, tem sempre que ter essa questão do metafísico. Ou seja, daquilo que ultrapassa a física comum que nós conhecemos. Certo? A teoria de George Berkeley, de que a matéria não existe, vem da ideia de que as coisas sensíveis são aquelas que são imediatamente percebidas pelo sentido. Todo conhecimento vem da percepção. O que percebemos são ideias, não coisas em si mesmas. Uma coisa em si deve ser uma experiência externa. Então, o mundo consiste apenas de ideias e mentes que percebem essas ideias. O que ele está trazendo?
Por isso que a física quântica está trazendo hoje, que a matéria não existe. Que a matéria é uma justaposição de átomos que criam moléculas a partir da vontade do homem, vontade do espírito. É o que ele está dizendo, minha gente. Então a matéria não existe. Ela vem da ideia de que todas as coisas sensíveis, né, são aquelas que nós percebemos pelo sentido. A física quântica ela diz o seguinte, que quando nós estamos no ambiente da nossa casa, por exemplo, e à noite, quando a gente não está no ambiente, aquilo tudo lá vira onda. Só vai virar partícula e matéria quando eu olho de novo. É isso, é uma teoria da física quântica. Que tudo são ondas. O que Becker está falando? A mesma coisa. Então, o mundo consiste apenas de ideias e mentes que percebem essas ideias. Gente, eu fico analisando, né? Como é que a espiritualidade nos atendeu o tempo todo? Sabe por quê? Porque na época dele, lá no século XVII, XVIII, né? Ele tinha pessoas que pensavam assim também, tinha alunos, tinha espíritos que precisavam da presença dele, tinha espíritos que precisavam da criação daquele campo que ele estava formando para avançar na sua evolução. Pode ser que a maioria nem entendia o que ele estava falando, mas tinha aqueles que entendiam. Tinha os seus analistas também, né? Isso é interessante estudar a ideia, a evolução do pensamento humano. Thomas Haidt, né, é de 1710 a 1796, é um escocês, filósofo que acreditava que o senso comum é, ou pelo menos deveria ser, a base de toda investigação filosófica. Ele afirmava que o mundo não é um labirinto misterioso, mas sim que o mundo está à nossa vista para que façamos julgamentos claros sobre aquilo que vemos. Preto, branco, certo, errado, ele contraria Berkeley, né? Porque o Berkeley dizia que não tinha matéria, só os sentidos. E aqui já coloca que o que tem na matéria vai fazer, né, com que a gente crie julgamentos de onde nós estamos. No fundo, é a mesma coisa. Então, lembra da caneta? Então, eu tenho uma caneta. Eu preciso de ser percebido, eu preciso perceber a caneta e ser Haidt. Agora, eu tenho que entender que a caneta me proporciona a possibilidade de escrever alguma coisa. É Berkeley. No fundo, eles estão fazendo a mesma coisa. O que vai acontecer no futuro, para todos nós, é que nós não vamos ficar presos à matéria. Essa prisão na matéria tem que ser na matéria, e nós vamos parar com isso. Então, a matéria vai ser algo que a gente vai usar apenas para uma determinada função, e não ficarmos presos a ela. Não é porque a matéria precisa progredir também. Os átomos precisam sair, não é? Mantenha a experiência como limite insuperável, buscando conhecer o espírito por meio da observação e da análise das diferentes faculdades e dos princípios constitutivos do homem, esquecendo a sua origem. Entendeu? Então, a experiência tem que acontecer, né? Então, a gente tem que analisar, tem que observar, tá? E ver o que a gente pode aprender dessas observações. Isso nós estamos fazendo, né, gente? Todos os estudos que nós fazemos no Centro Espírita, ele nos capacita a percebermos e analisarmos as nossas percepções. Nós precisamos disso. O mundo de fora, ele funciona como um estímulo para crescer o mundo de dentro. Então, toda vez que eu vejo uma coisa no mundo de fora, eu, na verdade, estou crescendo o mundo de dentro. Só se eu já cresci o mundo de dentro em um determinado ponto, eu não preciso mais de ser ferido pela percepção do mundo de fora. Então, por exemplo, eu digo para você assim, quer ver? Na minha cidade tinha um coreto. Então, se você já tem essa percepção dentro do seu mundo interno de que é um coreto, eu não preciso ficar descrevendo para você o coreto, nem te mostrar foto. Você já sabe, você já tem essa percepção. E já sabe o que acontecia no coreto, o que podia não acontecer. Não é? Vejam que interessante que é isso. Então, o mundo de fora, o mundo da matéria, ele é um mundo que nos ajuda, ele fere a nossa percepção para que a gente avance o mundo de dentro. Pierre Bayle,
é de 1647 a 1706, francês, né? Durante o século XVIII, pensadores avançados tomaram Pierre Bayle como um dos primeiros que lutaram para livrar-se do jugo da religião e aparelhar os outros para fazê-lo também. Bom, Bayle era famoso por ter argumentado extensamente que o ateísmo poderia não ser uma coisa ruim, como pessoas respeitáveis haviam pensado ser. Ele já estava pregando o ateísmo, ou seja, eu desvinculo de Deus, eu não preciso de Deus. Então, tinha uma teoria que dizia, nessa época, né, que, na verdade, não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou um Deus para se fazer representar no mundo. E eles, então, começaram a debater isso. Não. Não existe esse Deus. Vai saber, você estava falando desse Deus que eu crio a minha imagem e semelhança de homem, né, antropomórfico, ou você está falando do Deus criador. Porque esse Deus antropomórfico tem realmente que acabar. Nós temos que pensar no Deus criador, porque senão nós estamos trazendo a possibilidade de Deus à nossa pequenez. Aí não dá. Nós vamos perder tempo com isso. Pode ser que ele falou nesse sentido, né, gente? Pode ser. Pascal, né? Blaise Pascal, ele é conhecido aqui no movimento espírita. Ele é de 1623 a 1662, foi um francês, foi um dos opositores mais irredutíveis de Descartes. Ele inaugurou o método do coração, ou a razão do coração, uma espécie de razão integral, que leva até o cristianismo e propõe uma nova síntese de razão e tradição, de fé e de ciência. Então, o que ele quer? Ele quer trabalhar agora a fé aliada à ciência. Então, você não pode combater a fé, mas tem que ser com a ciência. E a ciência é razão. Então, é a fé raciocinada. Que mais tarde, né, no século XIX, Allan Kardec iria trabalhar na codificação. Então, veja que tem uma origem aí, né, no Pascal. Né? Na sequência de uma experiência mística, em finais de 1654, ele abandona as ciências para se dedicar exclusivamente à filosofia e à teologia. E no ano seguinte, recolhe-se à abadia de Port-Royal-de-Campos, centro do jansenismo que enfatiza a predestinação, nega o livre-arbítrio e sustenta ser a natureza humana por si só incapaz do bem. Então tem muito essa história de não existir livre-arbítrio. A gente tem hoje professores da atualidade que não aceitam o livre-arbítrio. Ele acha que tudo é determinado, predestinado, né? Mas nós sabemos que não, que a gente pode movimentar no livre-arbítrio. É claro que é um movimento ainda pequeno, porque nós não sabemos lidar muito. E quando a coisa começa a ficar complicada, as nossas escolhas muito infelizes, aí vem, né, o determinismo, que vai dizer, olha, paramos por aqui e vamos acertar essa vereda aí que não está legal. Então é isso. O Pascal propunha já a fé raciocinada. Né? E dizia que não tem livre-arbítrio, que você tem uma coisa pré-determinada. Existem hoje estudos bem atuais que dizem isso também, que não existe livre-arbítrio, que já está tudo determinado, que tudo é fatal, quando na verdade não é. Você tem a chance da escolha. Aí ele fala assim, mas a tua escolha já é pré-determinada. Aí ele está indo longe demais, porque aí ele nos coloca como robôs dentro de uma função em que eu não posso escolher. E não é bem assim. Eu posso escolher, sim. E sou responsável pela minha escolha. Percebem, gente? Como é que eles vão trabalhando para chegar até a doutrina espírita? Quer dizer, Pascal já busca essa fé raciocinada. Você tem que ter fé, não pode deixar vazar a tua fé, tua confiança em Deus, em você, mas você tem que raciocinar essa fé. Eu vou pedir a Simone, uma grande amiga minha, que é uma das diretoras do GRESG, do Rio de Janeiro, Grupo de Estudos Espírita Saint-Germain, para falar um pouco sobre Pascal para nós. Pascal é um dos espíritos que contribuíram na espiritualidade para a codificação da doutrina espírita. Quando encarnado, deixou um legado de pensamentos e frases que nos promovem enquanto espíritos em evolução. Aqui vão alguns dos seus pensamentos.
A imaginação tem todos os poderes. Ela faz a beleza, a justiça e a felicidade, que são os maiores poderes do mundo. A razão manda em nós muito mais imperiosamente do que um senhor. É que desobedecendo a um, se é infeliz, desobedecendo a outro, se é tolo. O prazer dos grandes homens consiste em poder tornar os outros felizes. O que é o homem na natureza? Um nada em relação ao infinito, um tudo em relação ao nada, um ponto a meio entre nada e tudo. O homem é feito visivelmente para pensar. É toda a sua dignidade, todo o seu mérito. E todo o seu dever é pensar bem. O último esforço da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Retornando, Pierre Bayle, que foi um outro pensador, né? Ele disseminou a incredulidade por toda a Europa, defendendo a irracionalidade da revelação. Ele não gostava da revelação. Existem dois tipos de adquirir conhecimento: revelação ou pesquisa. Revelação é quando vem dos planos superiores, por exemplo, Moisés, Jesus, a própria doutrina espírita. E pesquisa é quando eu vou lá para os laboratórios pesquisar. Então ele não aceitava a revelação. A crença comum de que o ateísmo é a condição mais abominável que alguém pode imaginar, diz Bayle, é um mero preconceito. Argumenta ainda que, de fato, a experiência demonstra que a crença em Deus não faz algo para controlar os desejos viciosos. Então, muitas vezes, né, esses pensadores nos colocam para pensar. Ele está certo? Eu acredito em Deus, mas Deus não faz nada para controlar os desejos viciosos? Não, porque Deus me cria livre. Deus me dá a liberdade. Ele não fica me tolhendo. Ele só chama a minha atenção quando eu estou indo muito para o campo negativo, onde eu posso me complicar demais naquele campo. Mas ele me dá a liberdade de escolha. Né? E se eu não, quem não controla os desejos viciosos somos nós. A gente estuda isso hoje muito pelo ego inferior. A virtude sai do espírito e o ego inferior destrói a virtude e cria o vício. Então o problema está na pessoa, não é em Deus. Quando tem pessoas que gostam muito de imputar os seus males, né? As suas coisas negativas, em alguém, principalmente em Deus. Então, sempre tem um culpado pelos meus erros. Não, os nossos erros somos nós que fazemos, somos nós que criamos. Né? Bonnot de Condillac, um outro pesquisador, né, de 1714 a 1780, um filósofo francês e o maior expoente de uma teoria radicalmente empirista, de ciência mesmo, né, do funcionamento da mente, a que se costuma referir desde então como sensualismo. Ele quer estudar a mente e quer saber como que essa mente funciona. Né? Aí entra a questão do sensualismo. O sensualismo é uma expressão da sexualidade. A sexualidade é a proposta divina em nós. E o sensualismo é uma expressão dessa sexualidade, no sentido de atrações. Só que tem pessoas que utilizam isso demais, ou vivem em função do sensualismo, sabe? Então, isso aí que ele estudava. Então, tem pessoas que são assim, né? Inclusive, nos tempos atuais, né, tem muito essa questão de musa, de master, incentivando essa questão do aumento dessa expressão da sexualidade. E quando se entra no sensualismo, a gente pode ter problemas seríssimos, porque eu passo a atrair qualquer pessoa. E eu não tenho ainda aquela condição de perceber se vale a pena. Atraio. Aí depois o que virá vai estar na razão direta da outra pessoa, ou de mim mesmo, se foi bom, se não foi, se aquilo gerou bom resultado, e geralmente não gera. Aí criam-se os encontros, né, casuais, e não causais. Ele estava dizendo isso. Rejeitou também as habilidades inatas. Suas preocupações também levaram-no a se dedicar à teoria da percepção e a propor teses importantes e originais sobre a nossa percepção de forma espacial. Geralmente, né, quando se trata muito de percepção espacial, esses pensadores
já estavam começando a inserir a educação do mundo, do homem, em processos mais avançados, que nós vamos perceber hoje. Hoje nós temos psicólogos, né, que trabalham essas coisas. Mas ali já havia uma inserção. Eles eram seguidos, né, tinham seus discípulos, mas pouca gente entendia essas coisas. Né? Eram só espíritos mais antigos que renasciam também ao lado deles. Hoje não, hoje nós já podemos entender isso. Né? Eu posso hoje já entender, né, como é que eu trabalho essa questão da sensualidade, como é que eu trabalho a minha percepção espacial, né? Como é que eu estou, onde eu estou, como que eu me sinto no espaço que eu ocupo. É isso. Né? Ainda ele, Condillac derivou toda a experiência da mera sensação sem reflexão, chegando a concluir que a consciência, o eu, é uma coleção de atuais e sensações lembradas. Então, nós trazemos, né, as nossas lembranças e adquirimos mais lembranças. Filosoficamente, seu pensamento desemboca em um ceticismo metafísico e tem ampla influência na Europa. Ele não acreditava nas projeções espirituais. Então, veja bem, era um jogo e você ia para onde você quisesse. Isso é livre-arbítrio. Senão, Jesus não mandava essas pessoas aqui para confundir a mente do homem, não. Não, você não vai, não. Você não está ainda pronto para ir lá ajudar o homem, não. Não, pelo contrário, vai lá sim. Faz a tua proposta e deixa o homem analisar. Isso é livre-arbítrio, minha gente. Percebe? Então, as propostas chegam e a gente avalia. Até chegar à doutrina espírita. Porque aí a minha avaliação da proposta espírita, ela tem que passar por outros fundamentos. Eu posso avaliar também, mas aí eu tenho que ter uma profundidade maior. O Jean-Jacques Rousseau, muito conhecido, né? Ele é de 1702 a 1778 e foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata genebrino. É considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. A gente vai estudar o iluminismo no nosso próximo estudo. Tá? Sua filosofia política, de fato, influenciou o iluminismo por toda a Europa, assim como também aspectos da Revolução Francesa, a gente vai estudar também, e o desenvolvimento moderno da economia, da política e do pensamento educacional. Você observa que ele é do contrato social. Né? Olha o que ele fala aqui. Ó. Revolução Francesa é revolução social. Né? Desenvolvimento moderno da economia está na sociedade. Política está na sociedade. E o pensamento educacional. Então, ele estava preocupado muito com o homem em si, nas suas andanças pelo mundo. Numa justa posição deste homem da melhor maneira de andar pelo mundo. Para ele, as instituições educativas tradicionais corrompem o homem e tiram a liberdade. Por quê? Muitas vezes ligadas àquele sistema fechado, sabe? De não mudar. Lembra da palmatória? Botar a criança de joelho lá no milho, aquele estudo fechado. Né? Não, o que ele fazia? Tem que ser diferente. E mais tarde, né, o Pestalozzi vai criar essa escola, sem total liberdade. Então, quer dizer, estava se buscando um novo tipo de conhecimento. Ou seja, se você quer ser aluno, você tem que ter liberdade de ser aluno. Você não pode ser coagido enquanto aluno, porque o aluno, o professor passa para o aluno uma informação, um estímulo para que o aluno desenvolva o seu potencial. Então, o professor não vai moldar a cabeça do aluno. É o aluno que se molda a partir do estímulo dado pelos professores. Entenderam? Isso que Rousseau falava. Né? Dá primazia ao sentimento, a espontaneidade natural torna-se precursor de uma nova fase, que será o romantismo. Que a gente vai estudar, já estudamos também alguma coisa, né? Que é aquela coisa muito do homem, próximo do homem, se ajudando, né? Trabalhando as emoções, trabalhando os afetos, isso é o romantismo. Agrupando os homens, agrupando as pessoas. E Immanuel Kant é muito, muito profundo, né? Ele é de 1724 a 1804, foi um filósofo prussiano, amplamente considerado como o principal filósofo da era moderna. Kant é famoso, sobretudo, pela elaboração do denominado idealismo transcendental. Aí já está buscando, né, algo além. Todos nós trazemos formas e conceitos a priori, olha só,
Ele já está falando de encarnação, gente. Aqueles que não vêm da experiência para a experiência concreta do mundo, os quais seriam de outra forma impossíveis de determinar. Então, já fala que a gente tem conhecimentos a priori, a gente já não chega aqui de mão vazia, né? E a gente vai, então, com a experiência concreta do mundo, a gente vai avançando nisso aí. Bem interessante, né? Em sua crítica da razão pura, ele trata a razão humana e conclui pela incapacidade dessa mesma razão para construir a ciência. Na crítica da razão prática, ele aplica os princípios gerais do criticismo ao problema moral, tentando salvar a metafísica, os conceitos de Deus, alma e moralidade. Ou seja, o homem por si só ainda é muito pequeno para fazer ciência, então ele tem que se juntar a esses conceitos de Deus, de alma, de moralidade. Para quê? Para ele entrar numa frequência melhor, para ele ter mais informações que venham da espiritualidade. Sim, é claro que você vai estudar um Kant lá numa escola dessas aí, eles não vão falar isso. Mas a gente tem que entender que ele estava falando isso. Percebe? Então, quer dizer, o homem por ele mesmo, muito difícil de fazer ciência. Porque às vezes ele pesquisa uma coisa, mas não tem a resposta, ele não tem a análise da síntese do que ele pesquisou. É o que a gente vê muito. Não tem. Aí o que acontece? Ele tem que ter essa coisa meio fora desse comum daqui para ter uma percepção. Então ele propõe o conceito de Deus, alma e moralidade, que aumenta o teor vibracional e perceptivo da criatura. Para Kant, não somos apenas seres que sentem, que obedecem aos estímulos do prazer e da dor que recebemos dos nossos sentidos. Somos também seres racionais capazes de pensar. Mais uma vez, ele está dando força ao livre-arbítrio. Então, eu não estou ligado só ao jogo dos sentidos. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar. E aí entra a minha capacidade de aceitar ou não, de fazer dessa forma ou de outra forma. Ainda, né? E se a razão determina minha vontade, então a vontade torna-se o poder de escolher, independentemente dos ditames da natureza ou da inclinação. Exatamente o que está no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se é muito difícil a gente transformar os nossos vícios em virtudes, eles falam que não, é muito fácil, basta ter a vontade. E aqui ele está colocando a mesma coisa. A vontade é que dá esse poder de escolher. O que eu quero para mim? O que eu quero enquanto um estudioso, enquanto um ser vivente? Qual é a minha vontade? Então, Kant coloca isso. Agora, se eu não tenho essa vontade determinada, eu vou pelo aquilo que me oferece. Sabe? Então, eu não tenho essa possibilidade minha, útil para mim. Por isso que nós estamos estudando. Você tem que ter o conhecimento da sua vontade. Você tem que estabelecer um critério para você. O que você quer da sua vida? O que você pretende com a sua vida? Onde você estiver, que idade você estiver, o que você pretende com a sua vida? Isso é importante, minha gente. O filósofo nos faz pensar sobre o que buscamos em nossas vidas enquanto seres encarnados ou desencarnados, exatamente. A verdade é que ambas as dimensões se conectam, interagindo reciprocamente. Hoje estamos encarnados, vivendo num país. E o que este país precisa de mim e eu dele? Eu sei da sua história, das suas propostas enquanto nação, enquanto projeção divina, assim como todas as nações. O que eu sei dele e ele de mim? Então, eu não posso ser um ser alienado. Eu tenho que estar sempre pronto a entender o espaço que eu ocupo, aquilo que eu realizo, a proposta minha de trabalho, a minha proposta enquanto um ser cidadão. É isso que ele fala, minha gente. Ou seja, amigo, amiga, pensa em você. Veja o que você quer. E realiza, a partir da tua vontade, aquilo que você quiser. Agora, é claro que você vai ter que fazer outra análise. Né? Pensa em Deus, pensa na moralidade. Foi o que ele falou. Schelling, Wilhelm Schelling, né? Ele é de 1775 a 1854, foi um filósofo alemão e um dos principais representantes do idealismo alemão. A carreira de Schelling foi marcada pela constante busca de um sistema que permitiria conciliar a natureza e o espírito humano com o absoluto,
explorando as fronteiras entre artes, filosofia e ciência. Para isso, ele reiniciou seus métodos filosóficos diversas vezes, né? Então, ele queria que o homem se conciliasse com a natureza. E isso é bem importante, é um estudo, né, da antropologia. Esse homem que saiu lá da natureza, veio para o lado profano das experiências, e agora ele necessita voltar para essa experiência do sagrado, né? Então, eu tenho que criar formas para isso. Como que eu chego lá? O que eu tenho que fazer? Então, se você estiver meio aborrecido, aborrecida, pensa nisso. De repente, você está muito no profano. Comece a pensar mais no sagrado. Esse sagrado que é você. Esse sagrado que te inicia na busca real de Deus. Esse sagrado que faz de você um ser consciente da sua evolução. Isso é ser sagrado. Não é só ser esse profano que almoça, janta, toma banho, ri, chora, né? Inconsequentemente. Ainda sobre ele, olha, segundo ele, a unidade da vida espiritual é captada pela intuição estética. Sim, muito lindo isso aqui. A unidade da vida espiritual é captada pela intuição estética. Se eu não tiver estética para entender o que está acima, eu não vou entender esse sagrado que é. Então a estética está muito ligada ao sagrado. Quando eu perco a estética, eu posso perder esse sagrado. Observa isso. Você pega, por exemplo, uma pintura, e essas pinturas que nós temos aí, né, de vários fundamentos dela, né? Aí depois você pega uma pintura mais contemporânea. Quase não tem estética. E as pessoas querem que aquilo tenha estética, mas ela não fere a tua estética transcendental. Ela pode fazer um barulho dentro da sua mente, mas ela não te dá uma estética transcendental. Percebe? Quando você, por exemplo, pega uma pintura, por exemplo, de Maria Santíssima com o menino Jesus no colo, olha, aquilo ali te marca profundamente. Pode ser uma coisa antiga, sacra, mas te marca. Aí você pega hoje uma pintura dessa, assim, sem ficar aqui criticando nada, mas a gente está analisando. A gente está falando da estética, abrindo o homem aos deveres morais. Ele propôs uma correspondência entre a mente e a natureza, em que ambas se identificam progressivamente no absoluto. Olha que legal. Uma correspondência entre a mente e a natureza e que elas se identificam com Deus. O que permite um conhecimento real das coisas e a integração dos fenômenos das coisas em si. Olha, isso vai acontecer mais daqui à frente. Quando os homens começarem a perceber a sua necessidade de busca de Deus e de correspondência com a natureza, com ele e com o Pai. Isaac Newton, muito conhecido, né? 1642 a 1727, foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, descrito em seus dias como um filósofo natural, que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave da Revolução Científica. O Newton foi extraordinário, né? Ele criou todo um processo da física clássica, né? Que nós estudamos aí ao longo das nossas vidas, e mesmo que a física quântica esteja chegando, mas os fundamentos, né, que ele tem lá são muito importantes, né? O sistema do mundo de Newton integra a existência de Deus como elemento fundamental e que responde pela existência da estrutura e da ordem do mundo. Está vendo? Olha, integra a existência de Deus como elemento fundamental e que responde pela existência da estrutura e da ordem do mundo, porque é tudo parte de Deus. Esse racionalismo teológico é a essência do deísmo e torna-se matriz no entendimento das relações entre Deus e o mundo no século XVIII. Você observa que não era só o homem da gravidade, né, da maçã que cai na cabeça, ele analisa que aquilo ali tinha uma atração da terra para a maçã para a terra, e cria uma lei. Não, não é só isso. Ele trabalhava essa questão mais profunda de Deus em nós. Eu vou pedir o Marco, também, que é do GRESB, do Rio de Janeiro, que fale um pouquinho para nós sobre Newton. Aqui frases e pensamentos de Isaac Newton, esse grande gênio da ciência. Se eu fosse esperar que as pessoas fizessem minhas ferramentas
e tudo mais para mim, eu nunca teria feito nada. A unidade é a variedade, e a variedade na unidade é a lei suprema do universo. Seja feliz. Torne o egoísmo humano a sede de amar o próximo. O tempo é uma ilusão produzida pelos nossos estados de consciência à medida em que caminhamos através da adoração eterna. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser, que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Se fiz descobertas valiosas, foi muito mais por ter paciência do que por qualquer outro talento. Obrigado, Marcos. Voltando agora no Voltaire, né, que é um dos também muito conhecido, 1694 a 1778, ele foi um escritor, ensaísta e filósofo iluminista francês, conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre comércio. É uma dentre muitas figuras do iluminismo cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes, tanto da Revolução Francesa quanto da americana. O Voltaire, depois, ele dá uma comunicação através da Sociedade para Estudos Espíritas, e ele diz que ele foi muito assim, incisivo, né? Mas ele foi um crítico muito grande dessa necessidade do homem de fazer coisas mínimas, coisas pequenas. Não dá para ir, não. Você tem que ter liberdade, você tem que buscar o teu lugar, a tua porta, você tem que buscar o teu caminho. É isso que ele falava. Não fica aí nesse estado que você está aí, não, de subjugação. Não, busca o teu caminho. Né? Ele foi exilado, né? Foi um pensador que se opôs à intolerância religiosa, à intolerância de opiniões existentes na Europa no período em que viveu. Suas ideias reformistas acabaram por fazer com que fosse exilado de seu país de origem. O conjunto de ideias de Voltaire constitui uma tendência de pensamento conhecida como liberalismo. Ou seja, é um filósofo que queria dizer, que disse para nós o seguinte: você é livre para você pensar. Só que a liberdade tem responsabilidade, né, gente? Muitas pessoas querem a liberdade, mas não querem a responsabilidade. Então, tudo bem, você tem que ter liberdade, mas tem que ter também muito compromisso com a responsabilidade. Então, agora, fazendo uma síntese desse estudo, nós podemos dizer, olha, Descartes falou sobre corpo e mente. Spinoza falou sobre Deus e o homem. Pascal, um místico, um transcendental. John Locke, a tábula rasa. Você vai escrevendo nessa folha, né, as suas experiências. O Berkeley, o imaterialismo. A matéria não existe enquanto um fundamento. O Thomas Reid, a busca do real. O Isaac Newton, Deus e o mundo. O Pierre Bayle, o ateísmo. O Condillac, o ceticismo. Está vendo? Esse conjunto de coisas antes do século XIX para fazer a gente pensar. Então, você entra numa faculdade, numa universidade, e você vai ter essas aulas. Hoje nós vamos estudar Descartes, para falar sobre o corpo e mente, vamos estudar Thomas Reid, a busca do real, e você vai vendo aquilo ali e vai vendo o que você quer. Isso nós vamos fazer, minha gente. As universidades do futuro vão ser essa proposta, sabe? E você se identifica onde você quer. Mas digo para você que tem que se identificar dentro da lei de Deus, senão, ainda, né, Rousseau, a liberdade, Kant, idealismo transcendental, Schelling, mente, natureza e absoluto, Voltaire, reformismo. Viram quantas ideias que, né, regurgitavam ali antes do século XIX para chamar esse homem para o entendimento da vida? Vejam vocês que São já não estava mais sozinho, que Jesus promoveu para este homem várias formas de pensar, chamando esse homem ao pensamento, à sua autocátedra, né? O que você quer, meu irmão? O que você quer da tua vida? Estou te dando aí várias opções.
várias pessoas que trouxeram suas contribuições. Olha o que você quer da vida. Né? Então, nós temos, né, corpo e mente, idealismo transcendental, mente, natureza absoluta, busca do real, imaterialismo místico, Deus e o homem, Deus e o mundo, tábua rasa, ateísmo, liberdade, ceticismo, reformismo. O que você quer? Percebe? O que foi o século que antecedeu Kardec? Chamando esse homem para essa pesquisa, para esse pensamento. Então não é mais comer arroz com feijão, não, minha gente. Não é mais comer banana com canela. Isso é bom, mas não é tudo. Tem coisas mais importantes. É isso que nós estamos tentando mostrar aqui. Bom, neste estudo, podemos verificar como a espiritualidade, sob o comando de Jesus, preparou o terreno para a chegada da doutrina espírita. É importante considerar que, desde a Renascença, ocorrida no século XIV, e os avanços da ciência, o homem deu início à sua proposta de sair dos estados primitivos, tribais e guerreiros para uma vida em sociedade, buscando as escolas e universidades, capacitando-se para os avanços intelectuais e tecnológicos. Foi o que aconteceu. Tem gente que já está além do tecnológico, tem gente que ainda está lá pelejando, né? Quase que como tribal e guerreiro. Né? Mas somos nós. Não é? Esse movimento modificou o plano físico da Terra, principalmente no Ocidente. A Europa recebeu inúmeros cientistas e pensadores. Nos Estados Unidos também renasceram grandes precursores dos avanços da humanidade. E o Brasil? O Brasil se preparava para receber a doutrina espírita. Certo? Vou pedir ao Kiko que fale um pouquinho sobre isso para nós. Ah, este país que me abriga, que Jesus escolheu para ser seu representante nos tempos vindouros, de fixação do seu evangelho no coração do homem. Às vezes, eu vejo um Brasil muito agredido, desde os tempos da sua colonização. Quantas riquezas levaram daqui, quanto ainda levam. Quantas pessoas incautas buscam saquear os seus tesouros. Mas o tesouro maior ainda está por vir. E ele já ensaia seus primeiros passos por aqui. Nas propostas de espiritualização da humanidade e também no estabelecimento das verdades divinas. Isso o Brasil vai realizar e ninguém vai lhe tirar. Que nós vamos apenas nos beneficiar do bem do Evangelho à luz do Espiritismo. Gratidão a todos que convidaram o homem a refletir em si, mostrando-lhes as propostas da filosofia e da ciência. Gratidão também aos povos da antiguidade que iniciaram o processo de adequação do mundo às leis naturais. Agora é ir, caminhar com Jesus, sem medo, estruturado na fé refletida. Vamos, o futuro é nosso e a todos aguarda. Não vale ficar aí parado, queixando-se, cismando feito coruja em noite escura. Ei, homem, acorda, sacode a poeira e vá. Nós nos encontraremos no posto chamado Liberdade com Jesus. Agora, minha gente, que nós fizemos um estudo, né? Agradecemos ao Kiko, a Gilmar, a Simone, o Marco, o Bruno, né? O professor Bruno. Agradecemos pelas suas participações em nosso estudo. Estamos encerrando o nosso estudo de hoje com o nosso agradecimento a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de conhecermos isso que antecedeu a chegada do Espiritismo. Quantas ideias, nós estamos falando agora do mundo das ideias, né? Quantas coisas
Quantas pessoas contribuíram? Eu posso dizer para você o seguinte, meu amigo, né, para encerrar o nosso estudo de hoje, que Deus nos sustenta o tempo todo, nos garante o tempo todo. É só a gente querer. Né? Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, espiritualidade amiga, por esse estudo, que clareou a nossa mente. Que a gente possa vê-lo, revê-lo, e também fazer nossas pesquisas. Muito obrigado, espiritualidade. Muito obrigado a todos que estão contribuindo conosco. Sabe, tem hora que a gente acha assim, muito pequeno diante de tudo isso. A gente acha pequenininho, né? Então a gente pensa muito num ser bíblico, que também era pequenininho. E aí ele pediu, né, que o Senhor Jesus entrasse na casa dele para remover, né, as suas questões, né, os seus erros. Muito interessante a história de Zaqueu. Olha como que Gerôncio, nosso amigo, cantor, fala sobre isso. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim.